Mas as políticas devem ser por aí mesmo. Educação sexual precoce, de qualidade nas escolas, políticas de distribuição ampla e restrita de métodos modernos de contracepção, a pílula do dia seguinte, né? A contracepção de emergência deve estar disponível e acessível, com informação, principalmente aos adolescentes, né? Que são um grupo extremamente vulnerável. E a população mais carente também, né? Que não tem dinheiro para comprar. Infelizmente ainda é o grupo que abaixou um pouco essa taxa de natalidade, né? A maternidade na adolescência ainda é um problema no país. Bom, portanto, eu acho que é por aí, as políticas públicas de saúde reprodutiva. Eu gostaria até de voltar com essa questão da gravidez na adolescência no próximo bloco, mas antes de encerrar esse, eu queria ir para a pergunta do Edilson Marques. Como a vítima de estupro pode obter autorização para o aborto? Doutora Luísa, rapidinho. Quando a mulher é vítima de estupro, ela deve ir à delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Se me permite, depois eu gostaria de fazer um comentário. Tá. E depois ela pode se dirigir a um hospital público. Aqui em São Paulo, eu sei que o Hospital Pérola Barton faz a intervenção e há outros hospitais já preparados para atender a mulher que foi vítima do estupro. E aí pedir assistência médica para fazer o aborto. Agora, a mulher fica à vontade para falar que sofreu um abuso sexual numa delegacia? Como é que ela consegue esse boletim? Não é meio constrangedor isso? Então, há alguns hospitais que nem exigem mais o boletim, exigem um termo da mulher dizendo que ela sofreu essa violência e daí a responsabilidade é dela, assim, pelo que ela está dizendo, se é verdade ou não. Agora, nós criamos, assim, o Estado de São Paulo foi o pioneiro, o Brasil todo hoje já tem as delegacias de defesa da mulher, que atendem as mulheres vítimas de violência e que fazem o boletim de ocorrência a respeito dessa violência sexual que elas sofreram. Rapidinho. Não, só aqui a rigor, pela nossa legislação e as últimas normativas do Ministério da Saúde, sequer o boletim de ocorrência já é um documento mais obrigatório. Né? Existem uns protocolos específicos que os hospitais têm acesso, em que a mulher preenche, enfim, isentando naqueles casos em que ela se recusa a fazer um boletim na delegacia, embora exista a delegacia da mulher. Aí pode me perguntar, Florestan, mas que situação que a mulher não quer denunciar um crime violento como um estupro, né? Uma mulher que foi estuprada pelo chefe do tráfico de drogas onde ela mora, na comunidade onde ela mora, ela vai ter muita dificuldade de denunciá-lo na delegacia. Então são situações muito específicas, mas na maioria das vezes é um procedimento razoavelmente simples do ponto de vista legal. Tá certo. Então vamos para mais um intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com 3 a 1 hoje, debatendo, discutindo a legalização do aborto no Brasil. Doutora Elizabeth, como é que fica a adolescente que engravida e não tem condições de ter um filho? Quer dizer, no Brasil ocorre muito a gravidez entre moças muito jovens, né? Inclusive por um certo abandono com relação à educação dessas crianças mais carentes. Como é que o Estado deve garantir essa gravidez ou garantir o melhor atendimento dessa jovem? Eu vou dar um exemplo de Cuba de novo. Em Cuba não faltam métodos distribuídos, não falta assistência hospitalar, pelo menos segundo o depoimento do governo e dos médicos que trabalham lá, e as adolescentes continuam engravidando. Quer dizer, a adolescência traz um pensamento mágico, a carência afetiva, a necessidade de viver as suas fantasias é muito grande na adolescência. E muitos se surpreendem que, apesar dos métodos, apesar de ter disponível o preservativo, etc., a gravidez na adolescência continua. O que eu gostaria de colocar mesmo muito claro é que a mãe é mãe. Quando a gente acompanha uma adolescente que tem filho e acompanha e a família acolhe, é difícil ela ter outro filho, enquanto ela não quer. Enquanto que a adolescente que simplesmente aborta, em geral ela vai fazer outro aborto, é a estatística do mundo todo. Quando nós temos, não é fala da gestante, ela falar eu sou um caixão ambulante, isso veio da classe médica, que começou a falar você é um caixão ambulante.
você vê que quando se trata da anencefalia, quando se trata da malformação, você fez uma pergunta, isso não vai deixar muito livre? A gente vê um caminho que todos os países do mundo seguiram para liberar o aborto sem condições. Isso é muito claro que é uma coisa política e que se usa a dor da mãe, inclusive a dor da mãe que tem um filho anencéfalo, para usá-la politicamente para liberar o aborto. Como também se usa, então, adolescente ou quem quer que seja. A adolescente precisa de educação, de formação global, como pessoa inteira, e que se dê a dignidade como pessoa. É muito mais importante do que simplesmente oferecer a camisinha pelos países que a gente tem visto. Doutor? Olha, eu gostaria de fazer uma opinião contrária, doutora Elizabeth, porque a Organização Mundial da Saúde, em 2006, mostrou um relatório comparando as taxas de aborto de décadas, né, de vários países, e eu dou exemplo de dois, Itália e França. É verdade o que a doutora Elizabeth coloca, que inicialmente há um aumento, mas é um aumento da captação de casos que já existiam na clandestinidade. Não é que a mulher, liberou o aborto, liberou geral, vamos engravidar porque eu vou fazer um abortinho hoje. Quem imagina que isso aconteça nessa banalidade, sinto muito, não é por aí, né? O que acontece é que os casos que são realizados clandestinamente, que existem hoje no país, são captados oficialmente pela saúde, pelos dados, né, dos serviços de saúde. E interessante que ele cai gradativamente, todos os países são assim. Por quê? Porque quando você cria uma legislação mais permissiva em relação ao aborto, a discussão social impõe políticas muito sérias de educação sexual, de saúde reprodutiva, de planejamento familiar, não de mentirinha, mas em realidade, métodos acessíveis, equipes treinadas, informação, e a própria sociedade se fica mais atenta a essa questão, né? Então, dizer que descriminalizar o aborto vai aumentar a taxa é um viés, né? Na verdade, a captação inicialmente de alguns anos, inicialmente as políticas serem implantadas. Não é, porque é uma questão dos últimos 20 anos. Só um minutinho, só rapidinho então. Pode repetir rapidinho, só para... Rapidinho. Inclusive, a ex-ministra francesa, Simone Weil, já que ele falou na França, ela que introduziu a lei de despenalização do aborto, reconhece que a coisa não foi bem e que para a França foi um problema. Então, não é assim tão simples. A mulher é usada assim, com o discurso de liberdade da mulher. A gente vê o que aconteceu na Rússia. Nos anos 30, pela autonomia da mulher foi liberado, mas também porque se queria resolver a miséria que vinha depois da guerra. Depois o Stalin suspendeu, porque não tinha mais jeito de dar assistência para todo mundo. Depois voltou. E agora se quer incentivar de novo, porque precisa da reprodução. Então, é um problema político, isso que eu quero falar, não é a mulher, é político. Eu só queria fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário sobre os números. É exatamente o que aconteceu com relação à violência contra a mulher também. As pessoas às vezes confundem as coisas e dizem, nossa, depois que criaram as delegacias de defesa da mulher, a violência contra a mulher aumentou muito. Aí não, é que a violência que estava escondida veio à tona. E aí foi possível fazer estatística. As estatísticas de hoje sobre o aborto, sobre as sequelas, sobre a mortalidade, são números muito distantes da realidade, são estimativas que cada um faz de acordo com algum parâmetro, mas nós não podemos saber porque é clandestino. E o que é clandestino nós não ficamos sabendo com certeza. Bom, vamos ver mais uma pergunta de telespectador. A legalização do aborto pode ser revista no Brasil? Doutora Luísa. A meu ver, não há nenhum óbice à ampliação das possibilidades de aborto no Brasil. Porque, embora a nossa Constituição Federal, sem dúvida, proteja o direito à vida, ela não veda o aborto. Ela não diz que não pode fazer aborto. Tanto que se pode fazer em alguns casos no Código, que já desde 1940 existe alguma punição para quem faça o aborto clandestino, não? A mulher corre risco de ser presa, alguma coisa por causa disso? Sim, o aborto fora das hipóteses legais. Então, o que eu quero dizer é que a Constituição não é um obstáculo, porque nós já temos hipóteses de aborto legal.
Então, se fosse um obstáculo, se a Constituição dissesse que protege a vida e por causa disso nenhuma hipótese de aborto seria aceita, então o Código Penal também não poderia conter essas duas exceções que contém.